Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Ezequias, Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Daqui a pouco nós vamos estar começando aqui com a nossa doutrina. Só compartilhando aqui para alguns amigos para poder alcançar mais algumas pessoas, né? Você vai compartilhando aí também. Paz do Senhor, irmão Vanessa. Tá dando para me ouvir direitinho, Albanesa? Isso aqui, alguém me dá um retorno aí para saber. Isso aqui é feio. Dá pra ver? Sumiu? Sumiu? Tá atrasado aqui, não sei. Amém. Glória a Deus. Compartilhando aí a live, daqui a pouquinho a gente começa a trazer uma palavra, uma rápida palavra. Acabamos de sair ali lá do Tancredo Neves, tivemos lá um sopão lá abençoado. Graças a Deus até eu comi sopão, né? Estava uma benção. Amém. Xarandi, homem de Deus. Desbravador do Tururu.
Deus, né? Pastora Lúcia Ferreira, aí está na Tapiona. Irmãos, nós vamos aqui começar a fazer uma oração. Alguns ainda vão chegar, outros vão assistir depois, se Deus quiser, mas nós vamos estar aqui iniciando. Pai querido e Pai santo, eu quero, Senhor, te agradecer e te louvar por estar na tua presença, Senhor, por estar aqui, Deus, sozinho nesse quarto, mas sabendo, Senhor, que a tua presença está comigo, que a tua presença está com cada um daqueles que irão assistir, ó Deus, essa live, assistir, ó Deus, essa ministração da tua palavra. Que tu venha usar, Senhor, a minha voz, usar esse instrumento, ó Deus, para que comunique a tua vontade na vida de cada um desses irmãos. Quero te pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Traga saúde, Senhor, traga, Senhor, Senhor, a nossa cidade, Senhor, ao nosso estado, ao nosso país, ó Deus. Traz momentos de restauração, Deus. Restaura a economia, restaura a saúde, restaura, Senhor, Deus, os lares que foram destruídos. Que tu venha, Senhor, com a tua mão poderosa, tá trabalhando na vida de cada um. Que tu possa, Senhor, Deus, falar conosco através da tua palavra e sermos edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe aqui a irmã Albanise também, a irmã Carla Patrícia, todos que já estão aí online, ao pastor Erandi, né, que quem não conhece, o Erandi Araújo, ele foi um dos que trabalharam ali no Tururu, né? Eu me lembro, eu tinha acho que umas faixas de 17 anos, mais ou menos, de idade, ele já estava lá, trabalhando lá naquele lugar. Em breve vai aqui nos visitar no Mirim, né? Meus amados, eu queria nessa noite estar aqui ministrando a palavra em Salmo 73. Nós vamos expor esse verso, né? Esse salmo, né? Verso a verso. Não vai dar para a gente fazer aqui aprofundar bastante no texto, mas nós vamos aqui entrar aqui em algumas partes muito interessantes para o nosso cotidiano, né? Para o nosso contexto que nós estamos vivendo. O texto base está em Salmo 73, verso 25, mas nós vamos aqui meditar em todo esse salmo. Diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Amém? Eu estava me lembrando, né, que esse salmo foi um dos salmos que a própria irmã Albanise pregou no ano passado, no começo da pandemia, né? Eu me lembrei, aí eu olhei lá no YouTube, inclusive eu tinha feito um vídeo, né, só a parte da pregação. Mas a palavra do Senhor ela é muito rica, né? Então aqui ela vai falar conosco novamente, de uma maneira talvez diferente, né? Que Deus ele usa de cada maneira diferente, as pessoas de cada uma de uma maneira diferente. Mas nós vamos aqui meditar em todo esse salmo. Naturalmente, nós temos uma lógica de justiça, né? De merecimento. E o tema da doutrina que eu publiquei nas redes sociais foi: eu mereço tanto sofrimento? E é assim que algumas pessoas talvez se perguntam. Talvez ele olhe para a sua vida e procura saber o que ele fez para merecer tanto sofrimento. Ele olha para a vida do ímpio, vê uma pessoa que não teme a Deus, vê uma pessoa que não age corretamente, mas vê ele sempre bem, sempre rindo à toa, né? Sempre de uma maneira positiva. E esse questionamento, ele não é um questionamento atual. Ele é um questionamento que já existiu já há muitos anos atrás. Ele é atual porque a gente ainda questiona, mas ele não é algo novo. Ele é algo que já aconteceu, e aconteceu com o salmista chamado Asaf. Inclusive, esse salmo que eu li aqui, o verso 73, 25, ele
quando eu li ele, foi a ideia que eu tive de botar o nome do meu filho, né? Botei de Davi, mas só que junto com o Davi eu botei o Asaf, por causa do Salmo 73, 25, né? E nesse texto, a gente se pergunta quem era esse Asaf. Asaf era um levita, né? Ele era um levita, ele estava responsável em fazer a manutenção da casa do Senhor, responsável dos louvores, e ele escreveu vários salmos. Mas uma das características do salmo, toda vez que você lê um salmo, praticamente ali todos eles, ele vai transparecer tudo que está dentro do coração do salmista. Ou seja, é como se você fosse ali um médico, né? Você estivesse aprendendo medicina e você estivesse ali com um corpo ali aberto e você fazendo ali todo o exame, identificando todas as partes do corpo daquela pessoa, né? Os órgãos do corpo. E aqui no Salmo também é assim. O Salmo ele disseca o coração da pessoa, a alma da pessoa. É por isso que às vezes tem certos salmos que nos deixam angustiados. Por quê? Porque o salmista vai lá dizer: até quando, Senhor? Por quê? Porque ele está em desespero de alma. E ele está demonstrando para os seus leitores como é o desespero da sua alma. Aqui nos salmos eles não têm filtro, ele não tem ali o politicamente correto, né? Ele não tem ali aquele cuidado de falar as palavras que não vá machucar alguém, que vá interpretar de uma maneira errada. Não, ele disseca a sua própria alma. E aqui esse salmo, ele é um exemplo clássico disso. O Salmo 73, ele vai falar acerca desse questionamento que nós levantamos aqui. Sobre por que muitas vezes a gente sofre e não entende ou não vê o que a gente fez para merecer todo esse sofrimento. Então, a gente vai aqui meditar, né, sobre esse questionamento dele. Os irmãos aqui me perdoem quando eu não for interagir muito, né, porque às vezes eu estou aqui e olho para cá, para o computador, e olho para a câmera, e às vezes a gente pode se perder um pouco, certo? Então, ele começa no verso 1, se você estiver aí com a sua Bíblia fácil, fica aí com ela antenado aí, porque você vai aprender bastante com esse salmo. Olha só o que ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Essa aqui é a minha Bíblia NVT, né? Na outra Bíblia minha, ela diz assim, ela diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Isso é uma verdade que o autor, o Asaf, ele vai começar no início do salmo e termina com essa mesma verdade no seu coração. Essa verdade é como uma âncora, ou seja, a âncora no navio, quando o capitão joga, né, aquela âncora, o vento bate, puxa para um lado, puxa para o outro, mas o navio fica lá ancorado. Ele fica preso àquela âncora, né? Preso àquele ferro ali, de tal modo que ele não pode sair muito longe daquele lugar. Então, o salmista, ele coloca essa verdade como âncora, que é: Deus, ele é bom. Independente, ele vai falar aqui das circunstâncias difíceis, das provações, das dificuldades, mas independente disso tudo, Deus é bom. Tem um filme evangélico, né, que um dos personagens ele fala isso: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Então essa verdade, ela vai iluminar os nossos olhos no tempo de crise. É fácil dizer que Deus é bom, irmãos, quando a gente recebe aquela bênção. É fácil a gente dizer que Deus é bom quando tudo está indo bem. Mas essa verdade, ela não pode ser uma verdade apenas para os tempos de bonança. Tem que ser justamente, principalmente, nos tempos de angústia. E quando tudo estiver dizendo que não, quando as pessoas, quando o mundo, quando o diabo estiver dizendo ao seu coração que Deus não liga para a sua vida, que Deus não cuida da sua vida, essa verdade tem que ser como uma âncora para a sua alma. Deus é bom. Independente do que eu estou passando, eu sei que Ele é bom. Então, é interessante porque ele fala assim: Ele é bom para os que têm o coração puro, né? Em outra Bíblia diz que Ele tem o coração limpo. Então, por que Ele é bom para os que têm o coração limpo?
Você sabe aquela pessoa que é desconfiada, né? Aquela pessoa que acha que todos são falsos. Então, ele se chega diante de outro e já chega com a suspeita. Já chega ali com o pé atrás. E o outro vai fazer alguma coisa e ele já fica ali, não, eu acho que ele está fazendo isso, mas ele está com a intenção errada por trás, né? Ou seja, ele não tem o coração limpo, ele não tem a inocência de uma criança. É por isso que Jesus ele vai falar para os discípulos, olha, vocês têm que receber, aqueles que não recebem o reino de Deus como uma criança, não é digno do reino de Deus. Então, quando a gente vai com o coração limpo, com o coração purificado, com o coração sem preconceitos diante do Senhor, a gente percebe que o Senhor, Ele é bom. Quando você chega-se diante de Deus, sabendo que Ele é cuidador da sua vida, que Ele tem feito maravilhas, chegando diante dEle sem preconceitos, você entende que Ele é bom. E Ele vai falar assim, quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. A gente está num caminho, a gente está trilhando um caminho. Nós falamos sobre isso na sexta-feira passada, né? E quando a gente está no caminho certo, mas a gente talvez nunca foi por ele ou só foi uma vez, a gente vai, mas vai com desconfiança. Por quê? Porque quando a gente vai para o caminho errado, a gente quebra a cara. Mas às vezes quando a gente está no caminho certo, mas não tem ali certeza, a gente está um pouco desconfiado, a gente tende a voltar, a gente tende a parar, a gente está no caminho certo, mas às vezes a gente pensa em recuar. É isso que o salmista está falando. Ele estava trilhando no caminho certo, mas ele parou. Ele quase caía, quase desviava-se do caminho. Quase ele pegava uma atitude diferente. E aqui, meus amados irmãos, a gente tem que entender qual o caminho que nós estamos trilhando. Se você está trilhando um caminho que segue a Deus, você está trilhando um caminho que reconhece que Deus é bom em todas as atitudes, não se desvie desse caminho. Continue temendo ao Senhor, continue buscando ao Senhor. Quando a gente está no caminho que é certo, mas a gente está, quando brota a dúvida no nosso coração, como brotou a dúvida no coração do salmista, nós temos a tendência de voltar. Mas assim como aquele homem que pega o caminho certo, mas na dúvida volta e não chega ao destino final, assim é aquele que se desvia. Ele não fez aquilo que o salmista disse, provai e vede que o Senhor é bom. Quando a gente prova e vê que o Senhor é bom, a gente percebe que depois da dificuldade, depois da provação, depois do caminho apertado e difícil, existe um destino final que a gente vai chegar. Então, meus amados irmãos, o salmista, ele vai falar no versículo 3 assim, quanto a mim esse versículo 2, né? Quanto a mim quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. É interessante o que o salmista ele faz aqui. Ele reconhece que aquele sentimento que ele tinha era uma inveja. Ele diz que ele teve inveja dos orgulhosos. Às vezes a gente está passando por uma provação, por uma circunstância ruim, por uma dor, mas que na verdade ela é fruto do pecado. De que maneira? Veja bem, esse homem aqui, ele estava sentindo uma angústia muito grande na alma, porque ele estava vendo os ricos prosperando e ele não. Mas só que o que fez ele olhar para o rico foi o quê? A inveja. Observe a atitude de Jonas lá quando ele chega em Nínive. Ele está lá debaixo lá da planta, a plantazinha fazendo uma sombrinha lá para ele esperando Nínive ser destruída, e Deus manda lá um insetozinho, né? Destrói aquela plantação, o sol bate na cabeça dele e ele fica irado. Ele fica com raiva, a ponto dele pedir a morte.
Né? E Deus pergunta, é justa a sua ira? Ou seja, ele estava sentindo uma ira. E qual era o motivo daquela ira? É porque ele queria que Nínive fosse destruída e não foi. E Deus disse, olha, você não está tendo misericórdia. Você não está tendo piedade. Você não está amando essas pessoas. Então, às vezes, surge circunstância na nossa vida. Às vezes é um vizinho que nos afronta e a gente sente aquela angústia na alma, aquela ira no nosso coração e a gente pensa que está passando por uma tribulação, mas às vezes essa tribulação que você pensa que está passando é fruto de um pecado. Então, o salmista, que ele foi bem claro, eu tive inveja, né? Tive inveja. No versículo 4 ao versículo 12, ele vai falar acerca de como é esse rico, né? Ele diz que eles vivem sem problema. Eles não se preocupam com nada. Ele vive uma vida regalada. Ele vive uma vida assim, sem muita preocupação de nada. São pessoas que agem de maneira perversa com o próximo. De maneira arrogante contra o próximo. Que maltrata. Lá em Tiago, que a gente está fazendo a meditação, né, presencial em Tiago, ele vai falar que é os ricos que oprimem, né, as pessoas. E aqui talvez na mente do salmista também tinha esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que faz mal ao próximo. Ele fala também que esses que ele tinha inveja, eles nem sequer temiam a Deus. Eles levantavam a boca para Deus de maneira orgulhosa, de maneira arrogante. E diante desses aspectos, o salmista se perturba, porque no conceito, na mente de um judeu, aquilo não era para acontecer. Na mente de um judeu, quando a pessoa era próspera, era porque ela era temente ao Senhor. É porque ela seguia os passos do Senhor, né? Ele obedecia aos mandamentos. Se você ler lá no Pentateuco, né, em Deuteronômio, em Êxodo, ele sempre vai falar essa questão de que aqueles que obedecerem à voz do Senhor serão prósperos, serão abençoados. E quando ele olha para a vida desse perverso, desse que ele vê prosperando, não é nada disso. Ele é uma pessoa que maltrata o próximo, ele é uma pessoa orgulhosa, ele é uma pessoa que não teme ao Senhor, é uma pessoa que diante disso tudo vive sem nenhum problema, vive sem nenhuma circunstância difícil. Aí ele lá no versículo 13 ao 15, ele diz assim, ó, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Então ele começa a fazer perguntas, né? Como nós falamos aqui no início, ele está dissecando a sua alma. E ele está dizendo assim, vale a pena mesmo eu obedecer a Deus? Vale a pena eu fazer aquilo que é correto? Vale a pena eu manter o meu coração puro? Foi em vão que eu agi de modo íntegro? E meus amados irmãos, quando ele faz essa pergunta, ele está sendo sincero diante de Deus. Talvez você já se fez essa pergunta também. Eu sou uma pessoa que sou dizimista, eu sou uma pessoa que eu faço bem ao meu próximo, eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, vou para oração, vou para culto, não perco nenhum trabalho da igreja, mas eu estou passando por todo esse sofrimento. Quero te dizer que esse mesmo questionamento que você teve, Asaf também teve. E ele recebeu resposta. E a minha oração é que você receba essa resposta também através da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, o que é que ele faz? Olha só que interessante. O dia todo, no versículo 14, o dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Né? A gente tem um ditado, né, que todo dia tem um leão para matar, né? Talvez a sua vida esteja assim também, né? Todo dia passa por um problema diferente. Quando pensa que saiu de um problema, enfrenta outro, né? Como eu já costumo falar, às vezes, lá na igreja presencial, uma frase que eu nunca mais esqueci de um sargento lá da Marinha, né? Que nos ensinava. Ele disse, nada é tão ruim que não possa piorar, né? E às vezes a sua vida esteja assim, né? Você olha assim e diz, meu Deus, só sofrimento, só dificuldade, só circunstâncias difíceis.
E ele, quando ele faz esse questionamento, olha só o que ele diz. No versículo 15 ele diz assim: se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Esse sentimento ficou no coração. Ele não deixou transparecer, ele não falou, ele não influenciou outras pessoas. Mas ele quis obter resposta de Deus. É muito importante isso, meus amados irmãos, porque às vezes a gente é muito rápido em murmurar, é muito rápido em querer colocar em xeque a fidelidade do Senhor, a onipotência do Senhor, a própria existência do Senhor. Então, o salmista ele não teve a coragem ali de falar, de expor aqueles pensamentos, de colocar em prática aqueles pensamentos. Pelo contrário, ele foi buscar resposta do Senhor. Se ele botasse em prática, ele estaria entrando em desespero de alma. E o que eu quero te dizer nessa noite, ou seja lá o horário que você assistir essa live, o que você fizer, não entre em desespero. Se você está passando por luta, se você está passando por tribulação, se você está passando por angústia da alma, como Asaf passou, é hora de você entrar na presença do Senhor e buscar resposta diante dele. Foi isso que ele fez. No versículo 17 ele diz assim: então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Ele entrou aonde? No santuário. É aqui que a gente vai voltar para esse tema aqui, né? A igreja é essencial. Nesse período, esse aqui é um parêntese da exposição, mas nesse período, o pensamento de um desigrejado, ele aumenta cada vez mais. Por quê? Ele está dizendo assim: não, igreja sou eu, igreja estou aqui em casa, eu sou igreja. Tudo bem, igreja, ela não é um templo. A igreja é uma reunião, é uma comunhão de pessoas. A sua igreja pode ser uma casa? Pode. Quando você reúne pessoas que adoram ao Senhor Jesus ali naquele lugar. Agora, a comunhão, ela é essencial. Se você não estiver satisfeito com essa frase, né? Igreja é essencial, bote comunhão é essencial. Porque igreja é comunhão. Igreja é você estar em comunhão e de modo que quando você está fraco, alguém te fortalece. Quando você está forte, você fortalece um que está fraco. Mas, meus amados, o que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa de uma sensibilidade espiritual. A gente precisa de uma iluminação do Espírito Santo. Essa iluminação do Espírito Santo, ela vem quando? Quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente vai para a casa do Senhor, quando a gente ora ao Senhor. Você não precisa sair como se fosse você fosse atrás de uma cartomante, né? Atrás de um profeta para receber um recado de Deus. Deus pode falar com a sua alma. Através de uma palavra dessa, Ele pode falar com você agora. Através de uma oração que você fizer e o Espírito Santo começa a lhe levar a orar por uma coisa que você nem sequer imaginava, e quando é fé você recebe a resposta de Deus. Deus pode lhe falar através de um culto, numa pregação, num louvor que você escuta e Deus falar com a sua alma. O que eu digo para você é: não entre em desespero de alma. Busque a Cristo Jesus, que você vai encontrar resposta para a sua vida. Eu esqueci aqui de falar sobre o versículo 16, que é talvez aqui uma coisa muito importante, é algo muito importante aqui nesse texto. Ele diz assim: tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil é entender por que os ricos prosperam. Os ímpios prosperam. 3 coisas eu posso responder, né? De uma maneira que a gente entende pela palavra. Às vezes, no caso do ímpio não, né? Mas no caso de uma pessoa que é
próspera, mas ele é justo, é uma bênção direta do Senhor. Deus pode trazer uma bênção ali direta para ele, ou até mesmo uma pessoa que não é tão temente assim a Deus, mas Deus vai recompensar por algo que ele tenha feito. A palavra do Senhor diz que, por exemplo, que até uma pessoa que dá um copo de água fria para um profeta recebe ali o seu galardão, recebe a sua recompensa. Então existe a bênção direta do Senhor. Existe também o princípio do sol e da chuva, ou seja, o sol e a chuva estão sobre os ímpios e sobre os justos, né? Ele vai abençoar tanto o justo quanto o ímpio. Isso se chama graça comum. Deus, ele abençoa a todos. Deus manda a chuva a todos. Agora, para alguns, a chuva cai de uma maneira que produz melhor, né? De uma maneira que abençoa a vida de alguém de uma maneira melhor. Mas também existe algo que é aqui que o texto ele vai se deter, que é o prazer inicial do pecado. Quando, por exemplo, uma pessoa comete adultério, no ato de adultério, ele está sentindo prazer. Quando uma pessoa é ímpia, mas prospera dessa maneira, de maneira ímpia, ele sente ali o prazer da riqueza. Ele desfruta dos bens que ele conseguiu de maneira pecaminosa. Mas só que isso, o pecado, ele traz o seu prazer inicial. Mas ele cobra com juros. Ele cobra de uma maneira muito pior. Ele cobra de uma maneira que o prazer inicial se torna um desgosto profundo. Veja o que aconteceu com Caim, ou melhor, com Adão e Eva. Na hora que eles comeram do fruto, maravilha, sentiram um sabor ali tremendo. Mas só que depois eles viram a consequência do seu pecado. Então, ele vai falar nos versículos, né, dos 18 ao 20, ele vai falar sobre o julgamento de Deus para esses ímpios, para essas pessoas. Meus amados, o que o salmista entendeu quando entrou no santuário, quando entrou em comunhão com Deus, quando entrou perto do Senhor, é que vai ocorrer o julgamento na hora certa para essas pessoas. Existe uma situação em que eles irão enfrentar que vai ser muito pior do que aquele prazer inicial. Uma vez eu conversei com um homem que era um grande investidor e ele estava num negócio, o negócio não estava bem. E ele vendeu a parte sua do negócio por um preço bem menor e ele trocou, né, num imóvel. E ele disse: Felipe, eu perdi dinheiro nessa troca. Mas eu perdi porque eu precisava, porque mesmo com essa perca agora, eu vou ganhar lá na frente. Porque se eu continuasse aonde eu estava, eu ia perder muito mais. Então ele precisou perder ali naquele momento para ganhar lá na frente. O mau investidor é aquele que só pensa no presente, só ganha agora. Ele ganha um salário mínimo, ele ganha ali R$1.000, ele gasta 1.200 e ele está feliz da vida. Mas uma hora vai chegar o cheque especial, uma hora vai chegar alguém cortando a energia, cortando a água, e ele vai se dar mal. E assim também é com o pecado. Assim também era a vida daqueles ímpios, daquelas pessoas que estavam passando por aquela situação. Né? Aqui o meu computador falhou, eu não sei se está online aqui, deixa só... Amém. Então, o julgamento, ele vai vir. Quando a gente vê injustiça na sociedade, quando a gente vê injustiça de políticos, quando a gente vê injustiça de grandes empresários, quando a gente vê injustiça ocorrendo nesse mundo, não se desespere. Não olhe para ele e diga: é melhor eu agir como ele, porque eles estão cometendo injustiça e estão se dando bem. Eles estão se dando bem por um momento, mas vai chegar a justiça de Deus. Vai chegar, uma hora ou outra chega. E eles, meus amados irmãos, no versículo 21 e 22, ele fala assim: percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional.
Veja bem, irmãos, que ele confessa aqui que o seu coração estava amargurado. Quando a gente está amargurado, a gente não pensa direito. Quando a gente está amargurado, a gente não olha o quanto Deus já fez na nossa vida. Era esse o problema de Asaf. O problema de Asaf não era que ele estava fazendo bem e não via a recompensa. O problema dele é que ele estava sentindo amargura na alma e não estava conseguindo enxergar direito. Não estava conseguindo perceber as coisas de Deus. E veja, irmãos, que ele percebe que a atitude dele era uma afronta ao próprio Senhor. Era algo que que não estava de acordo com a vontade do Senhor. E é o que ele vai falar no versículo 23 e 24. Ele diz assim, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Meus amados irmãos, quantas vezes a gente sempre fala para os nossos filhos, né? Mas a gente faz isso também. Quando o nosso filho quer comer uma coisa diferente, a gente dá aquele arroz com feijão e frango, né? Aí diz, não gosto disso. Aí diz, não, você tem que agradecer, né? Mas às vezes a gente faz isso também. Talvez a gente esteja reclamando com essa situação, mas tem pessoas hoje num leito de hospital, tem pessoas hoje numa situação difícil, e apesar de todas essas amarguras que nós sentimos, das reclamações que nós fazemos diante do Senhor, o Senhor, Ele ainda nos ama. Ele diz assim, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Na hora que o nosso coração está amargurado, Deus não é aquele pai que rejeita o filho. Nós muitas vezes estamos como uma criança embirrada e o pai não vai rejeitar o filho. E o nosso Deus também não nos rejeita. Ele nos segura pela mão direita, ou seja, Ele nos dá força, Ele abre os nossos olhos, Ele tira a amargura do nosso coração através da palavra, através da comunhão, para que nós possamos enxergar o agir de Deus na nossa vida. Então o que você precisa, meu amado, não é reclamar, não é entrar em desespero, você precisa de comunhão com Deus, você precisa pedir a Deus, Deus segura minha mão, não deixa eu tropeçar, não deixa eu me desviar, não deixa que os meus olhos não enxerguem a tua mão poderosa agindo na minha vida. E meus amados irmãos, nós temos aqui no versículo 25, talvez o verso mais brilhante de todo esse pensamento. E eu vou explicar por quê. Ele diz assim, quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Que maravilha, irmãos. O que o salmista estava dizendo aqui, o que Asaf estava dizendo, no começo ele estava com inveja da riqueza dos ímpios. Ele estava com inveja daquilo que eles possuíam. Agora, no versículo 25, depois que ele entrou na presença do Senhor, depois que ele entrou na comunhão com Deus, depois que ele percebeu o destino daqueles perversos, daqueles ímpios, ele olha para as riquezas e ele diz, aquilo não é nada, aquilo é passageiro, aquilo vai ter um fim. E ele diz, o meu maior prazer, não tenho outro bem além de ti, não tem outro em que me dá prazer nessa terra. Meu amado, pode faltar tudo, meu amado, pode muitos ainda sofrerem, mas você tem que ter a certeza de que o seu maior bem, de que o seu maior presente, que a maior dádiva que um homem pode receber, você já tem. Quando, por exemplo, uma pessoa, um parente sofre um acidente, vamos supor, um carro, né? Uma pessoa que você gosta muito, carro ficou ali todo espedaçado, mas os parentes saíram ali ilesos, com vida, sem nenhum problema. Você olha para aquilo ali e diz, perdemos o carro, mas tudo bem.
importa é que meu parente, o que importa é que esse meu amigo ele está vivo. E quando a gente olha, irmãos, para tudo que a gente perde, eu sei que é bom a gente ter uma boa vida financeira, uma boa saúde, ter ali todos os nossos parentes por perto, mas saiba de uma coisa: o Covid ele pode tirar muitas coisas, mas daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que permanecem em comunhão com Deus, eles sabem que não tem outro bem além do próprio Deus. E que esse bem, como diz o apóstolo Paulo, ele se pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele começa a fazer perguntas: será se é a morte? Será se é a tribulação? Será se é a escassez? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, meu irmão. O seu maior bem é o próprio Deus, que está no seu coração, que está na sua vida. É isso que ele vai falar, olha só, no versículo 26. Minha saúde pode acabar. Meu espírito, ou seja, a angústia, né, pode vir no meu coração. O sofrimento pode vir no meu coração. Meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Oh, maravilha! Talvez eu estivesse agora num culto, a gente estava aqui em língua estranha, eu falo dando glória a Deus, né? Mas que maravilha, irmãos, que maravilha. Ele fala: olha, a minha saúde pode acabar. A angústia, a ansiedade pode até vir no meu coração. Mas eu sei que existe uma força. Eu sei que existe uma possessão. E essa possessão é que a posse do próprio Deus no seu coração. E ela será minha para sempre. E para encerrar, ele diz assim: os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. O juízo do Senhor, meu irmão, é certo. Não pense que só porque você tem ali uma bênção financeira, uma bênção material, mas você age de maneira ímpia, de maneira perversa, que não teme a Deus, não pense que isso é garantia de salvação. A bênção do Senhor, ela vem sobre os ímpios e sobre os justos. O que importa é se você manteve a sua fidelidade a Deus. Isso é imprescindível você entender. Não importa se você é abençoado. O que importa é se você está em comunhão com Deus. Se você teme ao Senhor. Porque o juízo do Senhor, ele vai chegar. Há certas bênçãos que o Senhor nos dá, que talvez, falando assim de uma maneira salmista, né? Talvez não seria nem bom você receber. Por quê? Porque tem certas pessoas que recebem bênçãos e não sabem usá-las. Ela se esquece de Deus. Ele é abençoado por Deus, mas se esquece do Senhor, se esquece da bênção de Deus, se esquece do próprio Deus. E então, aqui o salmista diz: aqueles que te abandonam, eles irão perecer. Mas aqui no verso 28 ele diz assim: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciei a todas as tuas maravilhas. Existe uma bênção do Senhor. Existe algo do Senhor nos esperando no final da caminhada. Mas aqui o salmista ele está nos falando que o Senhor é bom hoje, que Ele está satisfeito. Ele diz assim: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Não é só o céu não, irmão. Não é só a vitória depois da provação, não. É a companhia do próprio Deus. Se você está em companhia com Deus, não existe coisa melhor. Pode passar, é melhor, irmão, você estar lá no mar da Galileia, num barco, balançando, pensando que vai naufragar, mas nesse barco está Jesus, do que você estar num palácio sem Ele. É bom estar perto do Senhor. Ele diz: fiz do Senhor soberano o meu refúgio. Ele é o teu refúgio. Não precisa se desesperar. Não precisa você se atribular e alimentar essa tribulação. Por quê? Porque existe um refúgio
para a sua alma, existe um descanso para a sua alma, existe um prazer na sua alma. Nós geralmente, quando estamos ansiosos, desanimados, com angústia, nós fazemos uma viagem, nós fazemos ali um negocinho diferente. Isso tudo é muito bom, isso tudo é válido, né? Mas você tem que ter uma certeza que o refúgio para a sua alma não é nem essas coisas ainda, elas são pequenas ainda. O refúgio para a sua alma é o próprio Deus, é a comunhão com o Senhor. Quando você entrar em comunhão com Deus, você vai ver que Deus, Ele sempre está com você, seja nos momentos fáceis, nos momentos de alegria, seja nos momentos de dificuldade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu fico grato aqui por todos que estiveram online. Eu vou tentar ajeitar aqui para ver o pessoal falando alguma coisa. Amém. Paz do Senhor a todos aqui que falaram conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Irmã Tafle, irmão José Filho, irmão Corno. Amém. Tem pessoa aqui de Umirim, de Itapiúna, de Fortaleza. Glória a Deus, né? Que Deus possa estar abençoando aí a sua vida. E eu quero fazer mais uma oração para encerrar essa live. Quero fazer aqui uma oração para Deus estar abençoando aí a sua vida onde quer que você esteja. Amém? Pai querido e Pai santo, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar por tudo que tu falou nessa noite. Através dessa live, Senhor, através, Senhor, desse momento que nós tivemos. Pai bendito e Pai santo, eu quero te pedir, Deus, que tu venha derramar ricas bênçãos dos céus sobre a vida de cada um desses que assistiram, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, que tu possa, Senhor, Deus, ir de encontro aos seus familiares, ir de encontro àquele que está num leito de hospital. Senhor amado, nós não temos outro bem além de ti, Senhor. Nós precisamos da tua mão poderosa. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso amigo, tu és aquele que tem cuidado de nós. Pai bendito e Pai santo, eu quero te pedir, Senhor, Deus, nos traz tempos de refrigério, nos traz momentos, ó Deus, de prazer, de alegria. Retira de nós, Senhor, esse espinho na carne que afeta não somente, ó Deus, a minha vida, não somente a vida desses irmãos que estão assistindo, mas da nossa nação, do nosso mundo, ó Pai. Traz, Senhor, Deus, a cura. Apressa, Senhor, Deus, os homens a qual tem, ó Deus, a capacidade de resolver essa situação. Dá a eles sabedoria, dá a eles, ó Senhor, Deus, entendimento do alto para poder, Senhor, resolver. Deus, abençoa aqueles, ó Deus, que têm aí os seus empreendimentos, ó Deus, sem saber como irão resolver, como irão, Senhor, continuar. Abre as portas, Senhor, para ele. Faz prosperar na vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Traz, ó Deus, Senhor, o oxigênio, ó Deus, aos seus pulmões. Aqueles que estão com falta de ar, ó Pai, faz, ó Senhor, o teu agir na vida deles. Pai bendito e Pai santo, em nome de Jesus, ó Deus, traz a tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor, a fé, a espiritualidade de cada um dos teus servos. Que tu possas, Senhor amado, mantê-los fiel diante de ti, para quando a angústia, a amargura chegar, assim como chegou na vida de Asaf, os seus pés não possam se desviar, eles não possam cair, ó Deus, mas possam contemplar-te, Deus, no teu santuário. Pai bendito e Pai santo, em nome de Jesus, traz a tua bênção que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.